Deixa eu aproveitar aqui a Flavinha. Flavinha, tá frio aí, minha amiga? Muito. Aqui, ó, só no vinho. Brindemos. Brindemos. Apesar de ter sido bem cansativo, eu estou bem feliz de ver o movimento que foi. Então, a gente viu o Brasil todo se mobilizando. Eu lembro que há 5 anos atrás, quando a gente iniciou, a gente fazia algum evento, aparecia 3 pessoas. E hoje a gente está vendo um movimento tão grande no país todo. Então, desde o norte a sul do Brasil, movimentos gigantes, pessoas se mobilizando. Nossa, foi muito legal, muito legal. E aí, apesar, né, de todo o nosso cansaço, que é de ter que acompanhar, eu acho que eu fiz, assim, sério, eu acho que perto de uns 20 vídeos para os eventos que teve, que o pessoal daí me pedia, né, para encaminhar o vídeo, para explicar. Eu fui uma. Da importância que é, né, esses eventos, enfim, e não só vídeo, mas também ofícios, que daí a gente prepara, além dos ofícios, os certificados, né, também fiz ali para ti, certificado, né, ali pro vereador, né, Exatamente. então, assim, bem corrido, bem puxado, em paralelo ainda pensando em projetos, e... Ainda tem os projetos que, né, tem alguns projetos, ainda tem os nossos projetos, né? E assim, até uma coisa que me falaram, foi na Tribuna Livre que eu estive quarta-feira, aqui em Joinville, e um vereador, né, comentou, falou, tu fala que não trabalha, mas tu trabalha muito. Ele fez esse comentário. Realmente, trabalho muito na associação? Trabalho, porém tem uma diferença. Pela associação, não tem essa cobrança de que eu tenho horário a cumprir, eu tenho prazo a cumprir, não, né? Eu vou trabalhar. Não é mesmo? Dá para se trabalhar, Flavinha, com horários adequados, adaptados à realidade de quem precisa de uma carga horária específica? Rende, não rende? Olha que interessante! Olha que isso, maravilha! A gente podia anotar isso para o governo entender, né? Né? Então, e aí ele falou isso, claro, eu trabalho muito, mas espera aí, eu poderia estar produzindo muito mais se eu não tivesse todos os problemas que tem, com certeza eu estaria com o projeto pronto, estaria ainda no começo. Deixa eu te acrescentar. Ou se tivesse o suporte adequado, que pelo qual a gente busca, a gente conseguiria trabalhar um pouco mais. Tem, também, exato. Então, tudo isso influencia, né? Aquela questão que tu falou, biopsicossocial, a gente tem que ver todo o contexto da pessoa, né? Não é só a patologia em si, mas qual que é o ambiente que ela vive, como que é a vida dela diária, né? Até o clima interfere. Então, isso tem que ser visto. Aí né? tá frio, mas aqui no Rio de Janeiro, 19 graus para mim é Suave. quase aí, entendeu? Deve já estar uns 10 graus aqui. E de manhã tá fazendo em 9, 8 graus por aí. Então, friozinho. Bom que mora no sul, tá 6 graus lá. Já perto lá da Serra. Nem a minha geladeira tá a 6 graus. Tem live aqui no canal, foi um dos primeiros papos de fibro, né, com a Flavinha, no qual ela contou um pouco da história dela. Ela tem que voltar para terminar de contar a história dela. Mas, Flávia, conta para mim, assim, olhando hoje, né, desde quando você assumiu como presidência da Anfibro, e pegando esse trabalho do Daniel e vendo o Maio Roxo se tornar esse... hoje eu já estou muito chorona, estou segurando aqui, vendo o Maio Roxo se transformar nisso que está se transformando, e hoje com a nossa reunião, com esse brainstorm, com essa equipe que a gente está montando, que a gente não pode dizer muita coisa, né, mas a gente está montando uma equipe de peso. E como é que é
ver vamos colocar uma tábua de salvação, assim, tipo, uma boia, vamos chamar, uma boia que a gente está pintando ela num barco, né? Sim. Assim, o Dani, na verdade, sempre teve essa vontade de fazer esse projeto que a gente já está pensando, tá? Então, já atrás ele tem uma visão muito, muito ampla e muito à frente do tempo dele, né? Então, porque imagina, ele iniciou começou aquela do Dani, começou a ter O teu áudio também tá picotando. Eu não sei se alguém tá escutando picotar. Eu tô escutando picotar, não sei se é a sua internet ou a minha. Pode ser. Então, vamos lá. Tá ouvindo? Agora melhorou. Tá. Então, na época, a fibromialgia não era ainda conhecida, apesar de faltar muito ainda, mas foi muito pior. Então, e naquela época ele já pensava nisso. Só que assim, hoje eu vejo que a Anfibro está mais preparada, né? Tudo tem seu momento certo. Então, já são 5 anos aí de Anfibro, eu já estou 1 ano e meio como presidente ali da associação, mas desde há 5 anos já estou na associação, né? Então, desde o início, desde quando ela iniciou, eu estou ali. Então, e a Anfibro, ano passado, foi a única associação na América Latina convidada a participar do 6º Congresso Internacional lá em Bruxelas, né? Então, poxa, a gente sabe que a gente tem um nome aí que antes a gente tentava provar e agora a gente sabe que não é que a gente não precisa provar, eu acho que a gente tem que estar sempre provando, que é para estar sempre melhorando, sempre tentando buscar o melhor. Só que a gente sabe que hoje a gente tem um nome, né, que já é reconhecido, que as pessoas dão o reconhecimento devido, até pelo trabalho que realmente foi feito lá desde o início. A primeira gestão foi maravilhosa. A primeira gestão ali com o Dani, com a Karen, né, a Karen também uma baita pessoa da área da saúde, que entende muito, então eles fizeram um ótimo trabalho. Sempre se preocuparam muito com a questão de evidência científica, né, esse respaldo científico, não falar qualquer besteira, né. Então, e hoje, o que eu vejo? Com tudo isso que a gente alcançou e com o que eu consegui complementar, que foi o que, quando eu entrei na associação, que foi o que eu queria unir as associações, buscar pessoas parceiras que realmente entendessem do assunto. Então, hoje, eu sei que eu estou com pessoas ótimas do meu lado. Tu, a Camila, né, pessoas da área da saúde. Tu, a Camila, a Flavinha, lá do Sergipe, né? Então, todas as pessoas da área da saúde que entendem muito, eu consegui estar com essas pessoas próximas de mim, né, da Anfibro, e montar essa equipe, né? Claro, ainda é algo que está no papel, mas tenho certeza que vai sair do papel e a gente vai ter essa equipe. O trabalho do papel, enquanto tá no papel, é um trabalho muito puxado. Então, assim, as pessoas falam, tá no papel, mas tá no papel, mas a gente está engendrando, fazendo acontecer com base científica, com base de leis, com respaldo. E, então, assim, é um trabalho muito trabalhoso. E, gente, uma coisa que eu repito isso para todo mundo. Eu faço parte, eu sou associada da Anfibro, eu faço parte, muitas das vezes as pessoas me mandam mensagem e falam, mas eu entrei em contato com a Anfibro e não sei das quantas, aí demoram para responder. Eu falo, gente, entenda que todas as pessoas que estão na Anfibro também são fibromialgicos, também tem dias que estão de cama, também tem dias que não querem falar, às vezes, assim, a gente não está suportando a gente mesmo, então, assim, eu sei que o desespero, o anseio, o socorro, né, a gente quer buscar socorro, é o desespero, né, que a gente passa diário e às vezes dá um choque, assim. Mas entenda que somos fibromialgicos também, né?
Eu sempre falo assim, quando as pessoas vêm questionar, eu me cadastrei lá, às vezes a pessoa cadastrou num dia e já quer saber no outro dia, né? Claro que eu vou responder para a pessoa, perguntar quando que ela se cadastrou, até para saber se já passou ali do prazo, mas eu sempre falo, olha, espera uns 20 dias, porque é muita demanda, né? É muita demanda para gente. Não é só questão de demanda de gente aparecendo para se cadastrar, é gente golpista, que fala que pagou, não manda o comprovante, a gente tem que ir atrás, daí daqui a pouco vê que não é, aí manda um comprovante, quando a gente vai ver aquele comprovante não existe. Tem muita coisa assim. Então, além de tudo, ainda a gente tem que ficar indo atrás daquilo que é golpe, para ver se realmente é golpe. E é tudo filantropo, todo o trabalho, né? É o trabalho de buscar pelas leis, é trabalho de viajar. Esse mês, para quantos lugares você foi? Teve o congresso, né? Teve o primeiro congresso. Não, teve ali o fórum, né? Então Primeiro foi lá em fórum. 4 horas daqui, porque eu estou no extremo norte de Santa Catarina e Criciúma extremo sul. Então eu fui para lá, fui para Floripa. Aí, assim, era para ter ido de novo para Floripa, mas não deu para ir, eu estava ruim. Já estou programando a viagem para Brasília, só estou vendo mesmo a questão da passagem, valor, que ser um valor acessível, não dá para a gente também torrar o dinheiro assim, né? Então, a gente está tentando buscar aí uma passagem com valor legal. Se não for no começo do mês, agora, que está muito em cima, então a passagem está cara, vai ser mais para o final do mês. Eu queria ir no início do mês por conta de algumas agendas lá, sabe? Mas também não vale a pena devido ao valor, então dá para esperar. Infelizmente, tem algumas coisinhas ali que eu não vou conseguir fazer, que seria no começo do mês, mas que também não é essencial, assim, sabe? Então. E, Flávia, deixa eu te interromper e perguntar assim, essa live é a live, né, mas esse vídeo vai ficar aqui, e sempre chega pessoas com fibromialgia e acabam perguntando, tá, e como é que eu faço? Eu quero me associar, eu quero fazer parte da Anfibro, eu tenho fibromialgia, eu não tenho fibromialgia, mas eu posso, eu não tenho fibromialgia, eu posso ser sócio? Eu posso apoiar? Pode apoiar, pode inclusive, também a gente aceita doação, né? Então pode também doar, pode se associar. Tem o site, anfibro.org, lá tem uma aba carteira, e é nessa carteira que você entra, vai fazer o cadastro, vai fazer o Pix. Eu ainda tenho que arrumar, estou devendo ainda arrumar lá o site, porque lá não diz o valor. Então, como a gente deixa mais interno, assim, para quem está nos grupos de fibromialgia, né? Então, a gente normalmente avisa as pessoas ali, depois que elas vão lá no site. Mas a gente já teve problemas de pessoas, mas eu fiz a doação lá de R$ 30, não vou receber minha carteira. Bom, primeiro, a carteira ela é simbólica, ela não é válida para igual essas carteirinhas de lei, né? A minha tá Claro até que na bolsa. a pessoa pode até colocar no cordão, esse cordão de girassol até que eu estou utilizando, pode colocar ali para mostrar, para que as pessoas possam respeitar a pessoa, né? Não é questão de ela ser válida ou não, mas é questão de respeito mesmo, né? E, infelizmente, no Brasil a gente vê isso muito na Europa, que as pessoas são respeitadas só utilizando o cordão. Mas eu entendo também que existem muitas pessoas que acabam se aproveitando da situação. Então, tem esses dois lados. Mas coloca a carteirinha ali, e se alguém questionar, anda com uma lei na bolsa, anda com o teu laudo na bolsa, né? Olha, eu tenho fibromialgia, né? Hoje eu estou com dificuldade, então por isso que eu coloquei o colar, porque não é sempre também, eu não uso o colar toda hora. Eu até coloco que é justamente para mostrar e para dar visibilidade, porque só assim que, né, a gente tem que mostrar, para as pessoas ficarem curiosas para saber o que é aquilo ali, senão as pessoas nunca vão saber. Sim. Mas eu aproveito a situação o tempo todo só com o colar, entendeu? Tô com o colar, mas eu vou para uma fila normal. Agora, se eu tô mal, que eu tô vendo que, poxa, se eu ficar nessa fila, vai me desencadear uma crise, vou ficar com mais dor, aí tudo bem, aí eu vou para aquela fila preferencial, né? Então, a gente tem que saber também, né, ponderar aí. Aqui no Rio de Janeiro, amiga, eu vou te dizer que a realidade aqui do Rio de Janeiro é sempre tudo muito lotado.
é sempre tudo muito impossível. Ah, Então, assim, e eu, do jeito que eu tô muito debilitada. Então, assim, tipo, eu uso para as pessoas ajudarem a identificar e tudo mais, mas eu uso mesmo porque a pessoa dá um cocô. dependendo da situação, é bem isso. Por exemplo, tu vai no mercado, mesmo que esteja bem, só que chegou, tu faz a compra, já fica cansada. Aí tu vai para uma fila gigantesca, aí realmente pegar, porque por mais que você não esteja ali na hora dolorida, né, com uma dor mais acentuada, se tu ficar naquela fila depois ainda de uma compra que já foi desgastante, com certeza vai desencadear uma crise. E Então não é tem que só isso. aproveitar. É chegar ainda em casa com a compra e arrumar a compra toda. É, Ainda toda essa questão, que são coisas que as pessoas não entendem. Falar, gente, esse é um esforço físico somado a outro esforço físico, são as tarefas que corroem muita gente. Os mercados me deixam exausta aqui, ó. Mercado é punk, tarefas de casa é muito punk. Então, assim, por máximo que eu tô bem, mas eu vou ainda enfrentar uma fila, eu tenho que ter aquela análise que depois eu ainda vou ter que, sou eu ainda que vou ter que fazer, né? Que é a realidade da maior parte das pessoas com fibromialgia. Flavinha, não vai embora, tá? Mas a gente vai, depois você vai voltar um pouquinho mais. Deixa eu chamar a Aninha pra gente testar aqui. isso, chama para ouvir as meninas falando, acho que é um bate-papo bem legal do dia a dia, né, de como que é, fazendo lá o exercício, o esforço que é estar lá, porque não pensa, né, que é fácil, não é, né, então a gente realmente, mas é importante, é o principal, é o exercício físico, porém, muitos dias a gente realmente, assim, ó, tem que lutar contra o nosso corpo ali para poder realmente estar fazendo o exercício, que nem eu estou fazendo a fisioterapia, só finalizando, só para as pessoas terem uma ideia, né? Fazendo fisioterapia super de leve, porque eu, devido a outras comorbidades que eu tenho, eu estou com todas as musculaturas atrofiadas, então é bem um exercício bem leve, e mesmo assim eu tenho mal-estar pós-esforço físico. Então, é muito ruim isso. Porque daí, no outro dia, para tu ir para uma fisioterapia, depois de ter passado um mal-estar pós-esforço, é tu pensar, poxa, eu vou capaz de eu ter de novo esse mal-estar, mas é necessário. Porque senão também, se eu ficar sem o exercício, vai piorar também. Então, é, é bem, bem bacana esses relatos. e só para acrescentar e dizer assim, entender que existe um limiar no qual, se forçar demais, a pessoa piora, né? Que entra no overtraining. E se não fizer nada, é o famoso, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come, é bem isso. Deixa eu Tô ver aqui se aqui. eu. Não, assim não, assim. Assim, as três aqui bonitas. Nós estamos do frio, não tão frio e muito frio. Na ordem que tá para mim aqui. Para mim tá muito calor. Muito calor. Eu vou até dar uma olhada aqui. Nossa, gente. Nossa, quantos graus Nossa, tá aqui aí? tá frio também, gente. 25 graus. Que frio! Muito frio. Isso é Nossa, vou frio? até pegar uma coberta. Eu tô de meia aqui, ó, cara. Tô encasacada. Meninas, eu queria, apesar do dia de hoje ter sido um dia muito pesado, vocês acompanharam muito, muita parte punk também, né? Porque eu costumo dizer, eu não tenho um grupo no qual eu não faça parte dessa realidade, eu mostro ali a realidade, porque isso também faz parte, né? Eu também tenho essa fibromialgia. E dias ruins são muito comuns, né? Dias difíceis são muito comuns. E uma coisa que a Ana falou e a Flávia também falou é assim, essa esperança. E quando eu digo esperança, não é que a gente vai ter uma cura, né? É óbvio que a gente adoraria. E eu falo para todo mundo, tenha certeza, se houver uma cura,
canais responsáveis de divulgação científica vão estar falando, né? A associação, que é uma associação responsável, vai estar divulgando, vai ser o primeiro lugar, vai estar divulgando. Então, entenda que o que a gente busca é tentar oferecer da melhor forma possível de como tentar sobreviver. E é muito duro dizer que quem mais precisa escutar ainda não vê nossos vídeos, não vê as nossas coisas, né? Mas, e aí? Queria finalizar com uma frase aí de vocês, o que vocês... A gente acabou de fechar o Maio Roxo para dizer assim, o mês da fibromialgia, o mês da nossa luta acabou, mas a nossa luta não acabou, a nossa luta diária continua. E aí, Flavinha? Então, vou até pegar aqui, eu gostaria, peraí, eu vou ter que pegar, que não está aqui comigo, está ali num outro local, mas agora tu falou dessa frase, eu quero até finalizar, deixa eu ver se eu acho que está aqui, com algo que eu falei lá em Criciúma e algo que eu falei também aqui em Joinville, na Tribuna Livre, e vou finalizar, então, falando aqui contigo. Que foi algo... É rapidinho, tá? É um trecho da minha fala lá, e que eu acho que foi uma parte, assim, muito importante, sabe? Que eu falei assim, eu finalizei tanto o evento lá, como eu finalizei aqui em Joinville, falando assim... ao olharem com sensibilidade para as necessidades de quem sente dor diariamente, vocês não apenas estarão atendendo uma demanda de urgência, mas também estarão oferecendo algo que muitas vezes nos faltou, a esperança. Então, eu quero finalizar com isso porque, realmente, muitas vezes nos faltou esperança, mas eu acho que hoje a gente já avançou muito, né? A gente tem aí várias leis que já estão em alguns estados, que estão dando mais esperança para essas pessoas, e eu tenho certeza que a gente vai avançar ainda mais, e cada vez mais, tendo essa esperança, talvez não, eu falo que eu acho que eu não vou chegar a ver a cura, né? Mas de ter o respeito das pessoas, delas entenderem o que a gente sente, realmente ter o respeito, profissionais capacitados, isso já dá né, um alívio, já dá um alívio tão grande, porque realmente sentir dor diariamente, e diariamente, né? Quem que gosta de sentir dor diariamente? Quem que tem gripe aí e acaba saindo vai para casa, né, no trabalho, tira uns dias de folga até melhorar da gripe? A gente não tem isso. E a gente tem uma gripe diariamente, né, entre aspas, porque é isso, né? E a gente tem que estar com sorriso na cara todos os dias, tendo que enfrentar esses estigmas, esses preconceitos todos que a gente enfrenta, dificuldades no dia a dia. Então, assim, a gente não está naquela fase de falta de esperança totalmente, mas também falta muito para melhorar, né? Mas eu acredito que ainda a gente vai ter cada vez mais, a gente está vendo essa melhora, e acredito que esse ano muita coisa também vai melhorar, né, Gleice? Até pela mobilização, a gente está vendo que, de uma certa forma, está havendo uma mobilização, né? E uma coisa que eu falo muito, que a Camila não está aqui, mas ela também falou em tribuna, e eu já falei em tribuna, né? Não existe essa história. O povo mobilizado faz a diferença. A gente consegue fazer a diferença. E aí muita gente fala assim para mim, Gleice, eu não tenho a capacidade da sua fala. Eu falei, então compartilhe o meu vídeo.
né? Parem de compartilhar vídeos de picaretagem, de desinformação. Ah, Gleice, eu vi isso aqui que a pessoa estava falando, olha que absurdo. Compartilha o meu vídeo, compartilha material da Anfibro, né? Isso faz toda a diferença. Aqui, só complementando, a Bela escreveu aqui, olha, CID, o laudo, CID, laudo todos me dão, fibromialgia, mas não tem cura. Não tem cura. É uma síndrome que não tem cura, é uma síndrome muito debilitante, para muitas das pessoas chega a ser é tão incapacitante que muitas das pessoas evitam de tomar banho porque não conseguem, né, fazer a própria higiene, se submetem, deixam de conseguir trabalhar. Então, assim, a gente está falando de uma população que extremamente, né, rechaçada, desvalorizada, a gente está vivendo à margem. Então, assim, nós precisamos da mobilização. A Flavinha tá botando a cara a tapa, a gente está colocando a cara a tapa, mas a gente precisa de vocês. Sempre que tiver votação, gente, votem lá, põe lá o dedinho, é só vocês colocarem o dedinho, compartilhem o vídeo. Aqui, ó, esse corte aqui é maravilhoso, aqui embaixo, quando o vídeo acabar, quando a live acabar, vai ficar salvo, tem uma tesourinha e tem um remix aqui que você consegue compartilhar esse trecho. Isso faz toda a diferença, isso leva a informação, né? Isso ajuda muito a gente. A gente não tem a cura ainda, mas existem alguns vislumbres de tentar identificar o que é, e a gente precisa passar primeiro por identificar. Então, quando você vê que a sua cidade está fazendo a carteirinha, aí você fala assim, ah, mas a carteirinha não serve de nada. Serve sim, serve para mostrar que nós existimos, nós não somos números, nós somos pessoas e existimos, e precisamos que tenham a cara. Se a gente tiver a carinha ali, a gente consegue, né, por ações públicas, por leis, a gente consegue mensurar e dizer que, ó, somos tantos, nós precisamos de leis. Vou te complementar, então, é o seguinte, quando a pessoa fala, ah, mas a carteirinha não serve para nada, serve pelo menos para censo, porque quando ela faz a carteirinha, eles já estão contabilizando aquela pessoa como fibromiálgica. Então, e isso a gente também precisa, é super importante a gente saber quantas pessoas tem no Brasil, no estado, naquele estado, com fibromialgia. Então, quando você faz a carteirinha, né, que nem aqui em Santa Catarina já tem a lei que equipara o fibromialgico a PCD, né? Ah, tantas pessoas, 1.500 pessoas já fizeram a carteirinha, 2.000 pessoas. Então, ali você já tem esse número de quantas pessoas têm fibromialgia, porque elas estão fazendo suas carteirinhas. Então, serve pelo menos para isso. Pode até Sim. colocar numa gaveta depois, se quiser, a sua carteirinha, mas faz a carteirinha que é para eles contabilizarem, né, você ali como fibromialgia. E isso serve de quê? Serve de que a gente consegue, as associações conseguem pegar esses dados e a gente consegue buscar nas universidades, pesquisa, a gente consegue falar, ok, então assim, eu vi que lá em Harvard tem tal coisa, porque eu vi na live da Gleice lá que o Daniel da RI estava falando, aqui vai ter uma live com a Thalita também, que ela é cientista, trabalha com genética, então a gente só estou esperando ela conseguir uma vaguinha na agenda dela, que está complicado lá, as coisas ali, então, para a gente estar falando, então a gente consegue fazer diferença, a gente consegue brigar por políticas públicas, a gente consegue levar mais informação. E aí eu quero perguntar para uma pessoa que acabou de cair de paraquedas nisso tudo, de uma certa forma, vendo relatos de pessoas que estão há 20, 30 anos, estão sem esperança, e o objetivo de hoje, eu tentei não chorar, mas eu dei uma choradinha. O objetivo de hoje é falar sobre um pouco de esperança, trazer tudo isso, falar um pouco de esperança, não só para gente que tem fibromialgia, mas para outras síndromes tão debilitantes e incapacitantes como a nossa, que depende de suporte. Também não tem como falar também, né, do que pessoas que sofrem, como acabou de acontecer com o Pirula, que ele vai precisar de suporte. Então, outras síndromes e patologias de pessoas que precisam de suporte. E aí, Ana? Nossa, fundamental que vocês estão falando sobre esperança, né? Para as pessoas que estão envolvidas em outros ativismos, outras militâncias, também sabem o quanto que essa questão da esperança é importante, né? E ainda mais quando a gente está marginalizado, como você falou, né, Gleice? E eu diria que a gente é um pouco assim, sabe, Flavinha?
como diria Ariano Suassuna, a gente tem que ser um realista esperançoso, né? Então, realista para não entrar em negação também, achar que não, isso aí é mentira, eu vou, né, eu achar, não, vai ter uma cura, porque eu vi na internet que fulaninho se curou da fibromialgia, então eu vou me curar também, sabe? Isso não ajuda, né? Entrar em negação não ajuda, mas a gente também precisa da esperança, né? Principalmente para esses momentos que são mais difíceis a gente pensar, né? Nossa, mas já avançou tanto, sabe? Pensar nas pessoas alguns anos atrás, como o desafio era bem maior do que é hoje. Então, é muito importante a gente discutir sobre todas essas questões que vocês têm comentado, né? A questão da inserção no mercado de trabalho, porque a gente não quer continuar dessa maneira. A gente não quer ficar sem trabalhar, tá? Nem que a gente pudesse, né? Ficar sem trabalhar, porque assim, a gente quer tá ativo socialmente, a gente, né, quer, enfim, ter nossos direitos respeitados, ter direito a acessar a cidade, enfim, a conseguir viver a nossa vida com mais qualidade, né? Então, essa é a nossa luta, essa é a nossa briga. Ah, mas e ter equivalência a PCD, por quê? Porque é o reconhecimento que nós temos uma deficiência que tira bastante da nossa qualidade de vida, né? E é a partir desse reconhecimento que a gente consegue ir atrás de tantas coisas que são importantes, como, por exemplo, ter mais acessibilidade nos ambientes, né? N ambientes, né? Seja ambientes profissionais, acadêmicos, e que faz toda a diferença, sabe? Shows, que nós Show, temos o direito, nós somos seres humanos e precisamos ter os nossos direitos de ir para um show. Eu adoraria ir para um show, não só da acessibilidade do ambiente em si, de poder ter um ambiente confortável, mas a acessibilidade para poder comprar esse ingresso. Né? Então, assim, ter o direito de conseguir comprar esse ingresso é um dos pilares, e eu agora falando como profissional da área de saúde, um dos pilares do tratamento, do acompanhamento e da modulação é oferecer lazer para aquela pessoa, oferecer momentos que, vai curar a dor dela, não, mas vai amenizar um pouco, porque é uma vida de angústia, é uma vida de uma pessoa que olha e não tem uma esperança para o dia de amanhã. E sabe, é desesperador, porque amanhã vai ser um dia de cão com dores alucinantes e às vezes até pior, né? Então, assim, nós merecemos e precisamos. Diga, Flavinha. Então, é inclusão social, né? Quando a gente fala em ser equiparado ao PCD, é justamente isso, principalmente isso, a inclusão social, porque como é que nós vamos num evento, né, enfrentar fila, ficar em pé num show, não tem como. Como é que a gente vai competir no mercado de trabalho com pessoas saudáveis, sendo que a gente não consegue ter o mesmo rendimento que essa pessoa? Então, é inclusão social em todas as áreas. exatamente. Né? Por exemplo, como que eu vou fazer uma prova, por exemplo, né? Vamos pensar, eu vou fazer uma prova do Enem. Gente, o meu diagnóstico saiu agora, mas eu já ia fazer a prova do Enem e eu saía esgotada. Eu saía no lixo, né? Assim, que é no final, quando tá todo mundo já juntando lixinho, né? Era quando eu conseguia sair exausta, tudo doía, sabe? Então, você não tá competindo de igual para igual. Então, Não tá. nada mais justo, né, que a gente tenha maneiras de fazer essas adaptações, né, para a gente conseguir não estar trancafiadas dentro da nossa casa, E né? a margem, né? E a margem, a gente continuar vivendo aí a vida, porque a vida é muito bonita, né? Tem tanta coisa bonita na vida para a gente viver, né? A gente está aqui feliz, sorridente, a gente faz, nossa, você está assistindo, você faz, porque, né? E o caba vai endoidar, Mas quem botar um dói meme aí, dançando. o caba vai endoidar. Então, assim, tem tanta coisa legal, tanta coisa bonita, mas a gente precisa dessas coisas, porque senão a gente nem tem muitas vezes a opção, né? Quantas vezes relatos a gente vê na associação, né? No seu Instagram também aparece muito nos comentários, a gente vê, Gleice, as pessoas comentando, então, mas eu não consigo, eu estou indo lá trabalhar
ou então eu estou tentando o benefício, né, conseguir o benefício do INSS, porque eu não tenho condições. A gente sabe que entra aí outras questões que também são muito importantes, porque vai aumentando as vulnerabilidades, porque aí a gente começa a gastar muito dinheiro com saúde. Saúde não é barato, a gente precisa fazer recortes, porque a fibromialgia, ela não escolhe classe social, ela não escolhe gênero. Então, assim, ela não escolhe o local em que a pessoa vai estar, se ela vai estar numa cidade que tem mais mais acessível, né? Os médicos são mais acessíveis, ou talvez essa pessoa esteja numa cidade do interior, sei lá, de poucos habitantes, que às vezes para conseguir um médico ela tem que se deslocar para outra cidade. Imagina a quantidade de transtornos, né, que a gente tem relacionados a isso. Você falou uma coisa que é incrível. A fibromialgia, ela não escolhe nicho nem gênero e nem classe, mas esses pontos, a palavra que você usou foi até ótima, mas a minha fibrofog fugiu aqui, né? Esses nichos fazem toda a diferença se aquela pessoa, o recorte foi isso, a palavra foi essa. Né, esses recortes vão influenciar direta e indiretamente na qualidade daquela pessoa com fibromialgia. Uma pessoa que tem a possibilidade de ter uma assistente dentro de casa, uma pessoa que venha fazer a faxina, que venha fazer a comida, está num recorte muito melhor do que uma pessoa que precisa ir fazer as compras, fazer a comida, fazer a faxina, lavar a roupa, fazer as coisas. Então, assim, entender que esses recortes que não são tão pequenos fazem toda a diferença na qualidade daquela pessoa. E aí, falo que a fibromialgia não escolhe, ela pode afetar todo mundo em qualquer momento, né? Mas esses recortes fazem a diferença. E o que a gente tenta buscar é que para aquelas pessoas que não têm essa acessibilidade para estar nesse recorte, né, de poder comprar um aspirador de pó, de poder comprar uma máquina de lavar louça, de poder comprar uma máquina de lavar roupa, isso não é luxo. A gente estava falando sobre isso, né, Flavinha? Isso não é luxo, ter direito a ter desconto nessa compra dessas coisas, porque isso são essenciais para aquilo acontecer. Se eu não faço uma ergonomia de uma casa por um paraplégico, o paraplégico não sobrevive dentro daquela casa. Da mesma forma que eu preciso fazer uma ergonomia para uma pessoa com fibromialgia. Aquela casa tem que ser adaptada para aquela pessoa com fibromialgia. Qualquer coisa que tire essa carga física cotidiana e as tarefas diárias são tarefas extremamente pesadas. Então, se a gente não tem, né, a possibilidade de oferecer isso para a pessoa com fibromialgia, como é que ela vai melhorar? Falamos hoje ainda disso, né? Isso. E pensando eu quero... assim... Perdão, Flávia. Não, pode falar, depois eu falo. Obrigada. E eu acho, assim, além do recorte, é entender as interseccionalidades que tem, né? Então, assim, gente, o café tá caro? Se o café tá caro para quem é uma pessoa atípica, o café também tá caro para uma pessoa atípica. Então, assim, os problemas que as outras pessoas têm, a gente também tem. A diferença é que na nossa fatia de despesas financeiras, tem uma fatia enorme, que ela é a saúde, sabe? Porque a gente faz um monte de coisa, muitas vezes ainda assim não é o suficiente, porque às vezes eu penso assim, caramba, se fosse tanto dinheiro, tanto gasto, tanta coisa, e eu ficasse bem, eu ainda gastava um pouquinho mais feliz, mas a gente gasta tanto e às vezes você continua tendo lá dias que tem hora que você não consegue sair da cama, sabe? Então, pegando esse gancho, antes de falar para a Flávia, pegando esse gancho, é maravilhoso escutar isso, Flávia, que a Ana está falando, porque a falta de capacitação profissional e a quantidade de desinformação e profissionais picaretas que tem aí obriga a gente a gastar muito mais, não só com tempo, mas com dinheiro. Então, ter profissionais capacitados, ter menos picaretas e menos coisas que não têm evidência científica, nos oferece uma melhora garantida, né, a curto, médio prazo, né, com menor gasto. Então, esse pedaço aqui, ó, isso aqui chancela mais ainda aquilo que a gente estava falando. Não, foi perfeita a fala dela. Foi perfeita. Bem isso mesmo.
é um SUS fortalecido, sabe? Que a gente precisa falar, né? Se é difícil para a pessoa que procura o sistema público, é uma pessoa típica, também é, às vezes, muito mais difícil para uma pessoa atípica. Então, a gente precisa do SUS fortalecido, para que a gente consiga ter esse atendimento que a gente tanto quer, e que não se iludam, né? Não é ter plano de saúde, tá tudo resolvido, não. Quem dera, tá longe disso, tá? Eu tenho plano de saúde, pago no particular, que né, maior, quem tem uma condição financeira, pago aqui no particular, tá tudo resolvido. Não tá resolvido. Continua, né? sem médico, continua sem médico com capacitação. Continua. Então, assim, as pessoas precisam ter esses médicos capacitados, ter um fortalecimento do SUS, a gente falar sobre redução de carga horária, sabe? Tem pessoas com fibromialgia na escala 6x1. E aí, minha gente, como que ela está fazendo? E ela está caminhando para o óbito. Sabe, ela precisa sobreviver. E aí, às vezes, ela está lá tentando o benefício do INSS, mas enquanto não sai, ela vai comer o quê? Ela precisa, às vezes, estar lá. Gente, aí ela pode procurar o médico dela e ele vai dizer assim: então eu vou receitar aqui para você sair da escala 6x1. Sabe? Redução da carga de horário. Então, tem coisas que, né, às vezes a gente brinca conversando, né, o Gleice, que às vezes não é depressão, às vezes é só capitalismo, né? Às vezes não é ansiedade, às vezes é só capacitismo mesmo, né? Então, assim, isso é fundamental e é uma luta que não é só nossa, é uma luta de toda a sociedade. E a gente conseguindo melhorar isso para as pessoas que têm fibromialgia, dor crônica, fadiga crônica e doenças correlacionadas, a gente oferece uma possibilidade dessas pessoas voltarem ao mercado de trabalho, né, dentro da nossa realidade de capacidade, e a gente consegue fazer com que a gente volte a ter renda, né, esteja, né, rendendo, né, e meninas, hoje já é amanhã para um caçalho. Eu sei que por máximo que esteja, né, difícil e tudo mais, quando a gente está engajado e falando sobre algo que possa fazer a diferença, a gente está... É o que eu falo todas as vezes que eu abro live aqui, sexta-feira, às vezes eu estou na merda, mas faz toda a diferença, porque não só para quem está escutando isso agora, mas para quem depois vai ver essa live, e se você assistiu até o final, comenta fofoca A3. Então, para saber que chegou até o final, fofoca A3, né? Fofoca A3, para a gente saber que você chegou até o final. Finalize um pouquinho aí, finalize o que vocês querem falar, eu vou deixar vocês finalizarem. Hoje o término é com vocês. Deixa então já falar uma coisa que vai ser importante para alertar aí o pessoal, principalmente os fibromiálgicos, né, de plantão. Ainda, eu acho que final de semana mesmo eu já vou postar lá no Instagram da Anfibro a pesquisa da Lívia Teixeira, a Lívia de Bem com a Fibro, tá? Eu vou postar a pesquisa dela, que é super importante para a gente poder preencher lá, para ela ter dados, né? A Lívia, ela é uma pessoa sensacional também, com mestrado, enfim, super com conhecimento, né? Uma pessoa com conhecimento realmente. Então, é uma pesquisa sobre suicídio, algo que tem que ser dito, né? Sim. Infelizmente, a gente tem que falar, porque é um número expressivo na fibromialgia. Então, eu já preenchi o questionário, eu achei maravilhoso o questionário, tá bem completinho, tá bem certinho, as perguntas muito claras, as opções de respostas também. Então, super importante a gente preencher, porque esse documento dela vai ser importante, nessa pesquisa dela, é uma pesquisa que vai ser muita coisa boa dessa pesquisa. Então, vou deixar lá na Anfibro para o pessoal ir lá, preencher, como eu falei, eu já preenchi, né, e super necessário, porque a gente vê cada vez mais aí pessoas tentando, até na pesquisa ela fala, se você já pensou, se você já tentou, se você já
né? Então, eu tenho certeza, infelizmente, que pelo menos o tentar, ela vai ver muitas respostas. Né? O Pode ser que a pensar, pessoa... sem dúvida, o pensar, e aí eu falo uma coisa, foi até num dos primeiros plenários que eu fui aqui no Rio de Janeiro, quando eu até disse, né, quando uma das pessoas da plateia que estava falando, né, discursando, e eu falo, não é que a gente não queira viver, não tem a ver com não querer viver, é que a gente não quer viver da forma que é imposta, porque é sem esperança, sem uma luz no fim do túnel, sofrendo desesperadamente. A gente quer viver. Então, assim, é muito triste dizer que a gente precisa falar. Eu sei que muitas estatísticas evitam de falar sobre o nível de suicídio, sobre a questão, porque gera gatilho, é importante a gente falar, tenha atenção, pode gerar gatilho, mas é importante dizer porque é muito complicado quando a gente fala de síndromes incapacitantes dolorosas crônicas, e as pessoas precisam entender que não é que a gente não queira viver, né? É o que a gente não quer viver desse jeito. Ou às vezes é porque naquele momento de crise tu só quer tirar tua dor. Tu Só não quer quer, tirar tua dor. tu não quer E nem o remédio tira. tu só quer naquela hora acabar com a dor, é só isso. Então, assim, é bem importante, eu achei bem legal essa pesquisa, porque quando eu olhei ali essa questão que ela coloca as opções, e ela colocou as opções bem claras, assim, e que você, sabe aquela pesquisa que você olha e tem a resposta ali, que uma das respostas vai te servir? Ah, você não tentou, você nunca pensou, você já pensou, você já chegou, sabe, assim, é tudo muito claro. Então, por isso que eu falo assim, eu acho que vai sair muita coisa boa dessa pesquisa dela. Infelizmente, eu sei que os dados vão ser assustadores, eu sei disso, eu não preciso nem dessa pesquisa para saber, mas a gente precisa para comprovar, né? Para Então, contabilizar, para ter. então vão lá, respondam, para que a gente tenha aí uma pesquisa bem bacana e que ela possa mostrar isso para todo o Brasil, né? A importância que é a questão de saúde pública, né? A fibromialgia. E só para fazer um adendo em relação a isso, antes que alguém faça um recorte e retire isso de contexto, entender que, né, problemas psicológicos não geram fibromialgia. Justamente o contrário, toda essa questão biopsicossocial, a falta disso tudo que gera um desespero, gera vários problemas, e com a questão também, não tem como não dizer, né, sobre a questão emocional, social, psicológica, uma cobrança psicológica. Então, normalmente, as pessoas querem desvalidar a fibromialgia, dizendo que é uma dor psicológica, psicossomática. Não existe dor psicológica, não existe dor psicossomática. Só existe a falta de conhecimento do profissional. Então, assim, a fibromialgia é uma síndrome que gera dores incapacitantes, debilitantes, uma síndrome da desregulação da dor, que leva a gente a desespero. E muitas das vezes a quadros neurais. Deixa eu chamar de volta aqui. Que já está mais que comprovado aí que é um problema neurológico, né? E não psicossomático, enfim. Finalizando, a mais nova por último. Eu acabei caindo aí da live, mas voltei. Para me despedir, eu queria agradecer vocês pelo espaço, por poder compartilhar um pouco, né, da minha história e essa troca, né? Porque eu acho que isso que é o mais legal, né, lá no grupo de apoio, mas assim, em todos os momentos, é a gente ter essa troca de experiência e ouvir o outro. E eu gostei bastante disso, tá? Eu falei lá para a Gleice que, ó, eu sou muito, né? Eu tenho muita vergonha, mas eu topo, né? Quando ela fez o convite. E que bom que eu topei, foi ótimo. E foi um prazer, meninas. Foi um prazer estar com vocês aqui. Igualmente. Para mim também, eu falo que não importa se a gente está mais tempo, se a gente está menos tempo, não importa se a pessoa é da área de saúde ou não,
Isso não é o que vai fazer o diferencial. O que vai fazer o diferencial é ter, né, conhecimento sobre tudo, e eu aprendo muito enquanto eu estou, né, trazendo informação, aquilo que eu sei, né, e a gente acaba, como por causa da fibromialgia, do fibrofog, a gente acaba, né, tendo esse suporte. Obrigada a todo mundo que estava por aqui, todo mundo que chegou, todo mundo que veio. Para quem também não conhece o que está acontecendo com o Pirula, apoie lá o Pirula, apoie também a nossa causa, e quem quiser fazer fazer parte desse grupinho, eu vou deixar embaixo aqui no texto a ficha de inscrição, e Flavinha, me manda o link da ficha de inscrição, da ficha de pesquisa, que eu vou colocar aqui também o link de acesso para todo mundo que assistir essa live do futuro e quiser fazer parte, quiser preencher essa ficha, que tem fibromialgia, faz a diferença, não importa de que data do dia do universo vocês estejam assistindo. Então, é isso. Obrigada por vocês estarem aqui nesse dia que para mim foi um dia bem complicado e, ao mesmo tempo, bem importante. E a vida é isso, né? A vida é esses altos e baixos assustadores, e a gente ainda tem que estar aqui bonita e sorrindo. Verdade. Obrigada, meninas. Adorei, como sempre. Obrigada, beijos. E dessa vez fomos, porque eu normalmente falo fomos, porque hoje já é amanhã. Fomos. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Um cheiro.